Bom dia a todos. Quero primeiro agradecer muito a FEComércio. É uma honra estar aqui, ao lado da minha amiga Tassiane, que já tivemos aí outras oportunidades de estarmos juntos. Quero agradecer muito à FEComércio, em nome da nossa presidente, a confiança, né, que foi dada à Comissão de Direito Tributário, que lá no início a gente jamais imaginava, junto com o meu grande amigo Marcelo, que a gente conseguiria chegar nos ganhos que essa comissão tem chegado. Essa comissão foi uma das fomentadoras do Conselho de Representantes de Contribuintes, junto com Federaminas, FIENG, FAENG, ABRADET e tantas outras entidades. Hoje começa a se ter uma voz junto às instituições, né, junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Legislativo, para, de alguma forma, a gente conseguir avançar um pouco, ou pelo menos sair um pouco dessa irracionalidade. Quero também aqui pedir desculpas para todos pela ausência da professora Misabel. A professora Misabel teve uma pequena disposição ontem à noite, bem tarde da noite, e eu e Marcelo, fomos comunicados da sua ausência, e ele me deu a honra e o desafio enorme, né, de substituir essa grande professora. Vocês imaginam que até ontem à noite eu falaria de PLR, né, uma coisa mais tranquila. E eu estou aqui agora substituindo a professora Misabel. Então, eu espero que passe a vocês um pouquinho daquilo que ela me ensinou, porque o que ela ensinou foi muito e a minha capacidade não é tão grande assim. Muito bem. Eu resolvi falar um pouco sobre algo que me preocupa muito atualmente no Brasil, que é a irracionalidade que nós atingimos no sistema tributário. E chegarei, ao final, ao próprio tema colocado pela professora Misabel e, de alguma forma, até o tema colocado para o seminário, que são impactos, oportunidades e desafios. Eu diria mais impactos e desafios, né, e algumas oportunidades. Por quê? Eu não vou falar da origem dos problemas do nosso sistema tributário fora do campo tributário. Mas, obviamente, os nossos problemas tributários surgem fora do campo tributário. A Constituição de 88... Quanto tempo que eu tenho? A Constituição de 88, ela fixou parâmetros muito bem colocados, diretrizes muito bem colocadas para o nosso sistema. Ela dividiu as competências para preservar o federalismo, ela repartiu receitas para fazer um federalismo cooperativo, ela estabeleceu princípios e finalidades muito bem definidas, né? Justiça fiscal, capacidade contributiva, progressividade, não cumulatividade, finalidades dentro do aspecto do capítulo financeiro, muito bem colocadas, que visavam buscar aquilo que estava no seu preâmbulo, que era buscar a redução da desigualdade, a erradicação da pobreza, democracia, federalismo, Estado democrático de direito. Então, é uma Constituição que, do ponto de vista tributário e financeiro, foi muito bem feita. E aí a pergunta que eu faço é: o que deu errado? Por que nós chegamos? Porque, se alguém tem dúvida que deu errado, eu acho que essa pessoa está fora da nossa realidade empresarial e tributária, porque deu errado. O sistema entrou em colapso. O sistema tributário hoje é um sistema em colapso. E o que deu errado? Óbvio que a origem desse erro está numa gestão fiscal equivocada, ou seja, estados, municípios e União gastando muito mais do que podiam gastar, né? Uma política econômica que nos levou a um país que não cresceu, né? E isso gerou, portanto, uma perda de arrecadação. Ao perder a arrecadação, por fatores ainda extratributários, eu chegarei no tributário, esses entes federativos passaram a buscar mecanismos de arrecadação para suprir o seu déficit.
E é por isso que nós convivemos, e tudo isso será falado ao longo do dia, nós convivemos com taxas exacerbadas, né? Taxas que jamais correspondem ao custo daquele serviço específico e divisível ou poder de polícia, taxas que são sobrepostas, ou seja, sobre o mesmo serviço, sobre a mesma finalidade, são feitas várias fiscalizações e, portanto, cobradas várias taxas. É por isso que estados, precisando de arrecadação, foram naquilo que eu chamo de bases não móveis, ou seja, onde era possível cobrar mais barato, energia elétrica, combustíveis e comunicações. É por isso que a União avançou tão ferozmente sobre as contribuições, lá do artigo 149 e 195, a ponto de termos, né, uma CID combustíveis que nem sabe do que é, uma CID royalties, um PIS e COFINS monstruoso. Na minha época, quando eu comecei a advogar, infelizmente tem bastante tempo, né, havia um tributo que chamava FIM Social, 0,5%, acho que até menos, sobre o faturamento. A ideia era um tributo com uma alíquota baixa sobre uma base alargada que não precisava nem de fiscalização, porque era de fácil constatação. Nós chegamos a um PIS e COFINS de quase 10%, né? Fora as outras contribuições. Então, o que houve no sistema não foi que a Constituição deu errado. E mais, aí alguns dizem, não, mas a Constituição fechou em caixinhas os tributos, e, com isso, ficou impossibilitado de se tributarem as novas materialidades, o mundo evoluiu, e o direito tributário não evoluiu. Isso não é verdade. Na Constituição tem lá no artigo 154 e no artigo 195 a competência residual, que poderia ser utilizada toda vez que se encontrasse uma materialidade não prevista na Constituição. Então, não é verdade que a Constituição desenhou um sistema falho. O que houve foi um desprezo a esse sistema desenhado por conta de uma necessidade de arrecadação, por conta de um desequilíbrio do Estado brasileiro. E aí, onde que nós chegamos, né? Se a gente pegar alguns exemplos para chegar no ponto posto pela professora Isabel, nós podemos, por exemplo, ir aos municípios e, como eu já disse, verificar o volume de taxas que são colocadas no Brasil que não correspondem ao custo do serviço. A Constituição Federal de 88 deixa claro que taxa não pode ter base de cálculo de imposto. Isso, inclusive, é uma redundância, porque o imposto mede capacidade contributiva, taxa mede o serviço público específico e divisível ao poder de polícia. Ou seja, toda vez que a taxa tiver uma base de cálculo de imposto, ela não está remunerando o serviço, ela está remunerando algo muito maior. Mais do que isso, eu desafio alguém aqui, seja online, seja presencial, que nos defina o que é serviço. Eu não sei. Você imagina, eu dou aula para 5 turmas de direito tributário, sou professor de direito tributário há 18 anos e não sei o que é serviço. Quer dizer, eu sei, mas eu não sei o que eles vão dizer o que é serviço. Porque nós já tivemos uma oscilação jurisprudencial absurda em torno do tema, a ponto de um certo momento ser obrigação de fazer, depois veio o leasing, afrouxaram na jurisprudência, depois veio o plano de saúde posto no Supremo, e naquele acórdão, o ministro Fux, que era o relator, disse que serviço era um conceito econômico e não mais jurídico. Como ficam as relações ou os investimentos que foram realizados pelos prestadores de serviços, que sequer sabem o que é serviço? Depois eu tenho uma lista enorme de tipos de serviços que eu preciso enquadrar, que é um outro grande desafio, né? Nos municípios, houve uma implementação de uma guerra fiscal irracional. Ou seja, a guerra fiscal é um fenômeno mundial.
Na Europa tem vários estudos sobre isso na Comunidade Europeia, e que ela, até um certo nível, ela é saudável para atrair o investimento. Ou seja, você pode, não só através de benefícios fiscais, que foi a política do Brasil nos últimos 30 anos, mas através de infraestrutura, de logística, você atrair investimentos. Um país desigual como o nosso, uma desigualdade regional gritante, essa guerra fiscal é saudável para descentralizar a concentração econômica. Mas ela é saudável até o nível da responsabilidade fiscal. Quando se começa a dar mais benefícios e reduzir a arrecadação a ponto de não conseguir pagar as despesas, e isso está claro em todos os estudos sobre o tema, o que vai se fazer é migrar a tributação, ou seja, compensar aquilo que foi dado de benefício para setores que não conseguem se deslocar para o lugar mais favorável. Então, nos municípios, nós tivemos esses problemas. Nos estados, eu não preciso dizer, os senhores são muito mais testemunhas e talvez vítimas, né, do que nós fizemos com o nosso ICMS. O ICMS era um tributo dado aos estados exatamente porque olha a loucura que o Brasil se aprisionou. O ICMS foi dado aos estados, poderia ser dado a qualquer ente da federação. O ICMS poderia ser federal, não tinha nenhum problema lá na divisão de competências, mas foi dado aos estados porque era o tributo mais forte e queria se fortalecer o federalismo. E o que nós fizemos com o nosso ICMS? O ICMS era para ser um tributo não cumulativo. Nunca foi implementada a não cumulatividade do ICMS. Os estados possuem restrições. Primeiro, a lei complementar prometida, né, é um vexame, eu não me lembro mais quantas reedições nós temos de lei complementar adiando o crédito dos bens de uso e consumo, nunca foi implementada. Segundo, os insumos prometidos pela própria lei complementar nunca foi implementado. A não cumulatividade da Constituição nunca foi implementada. Não cumulatividade e ICMS significa tributar o consumo. Portanto, os agentes econômicos ao longo da cadeia produtiva não podem sofrer repercussão. Está em todos os manuais. A doutrina brasileira é extremamente rica e a gente nunca conseguiu implementar essa não cumulatividade. A lei complementar restringiu e os estados restringiram a lei complementar. Com o perdão dos meus amigos, e aqui eu faço críticas jamais às pessoas, né? Nós temos pessoas nos estados, União, Procuradoria, super bem intencionados, as críticas são às instituições. Com perdão ao Estado de Minas, o Estado de Minas Gerais aplica até hoje, depois até houve uma nova instituição normativa, mas aplica até hoje uma IN definindo o que pode ser aproveitado de crédito no ICMS, que é de 1986. Salvo engano, a Constituição é de 88. A lei complementar de 96. Ou seja, será que uma IN de 86 é válida para retratar uma Constituição que determinou a não cumulatividade? Uma lei complementar que determinou o crédito... Nós somos, desculpa, vou acalmar. Nós somos tão irracionais no sistema tributário que nós discutimos, eu mesmo falo isso em sustentações orais, qual o conceito de produto intermediário. Isso não está na lei complementar, esse nome. Olha que loucura. Todas as decisões do Conselho de Contribuintes, que os nossos amigos aqui são julgadores e guerreiros ferrenhos, todas as sustentações falam, não, se isso é ou não é produto intermediário, esse nome não existe. Nós discutimos um nome que não existe. Muito bem. Além disso, a guerra fiscal. Também nos estados, e muito mais nos estados, a guerra fiscal afetou a base de tributação. Achava-se um equívoco de política de que, dando benefício fiscal, haveria o desenvolvimento econômico e, portanto, o crescimento da arrecadação. Esse crescimento não veio, os estados passaram a tributar combustíveis, energia elétrica e comunicações, como eu falei. A alíquota de energia elétrica é algo absolutamente irracional.
E a energia elétrica, perdão, esses três setores, eles afetam a qualquer setor econômico e ao consumidor, criando uma regressividade no sistema natural, porque quando eu aumento o combustível, é óbvio que eu vou afetar as camadas menos favorecidas, porque a tarifa de ônibus vai ser pressionada, a produção vai ser pressionada do agronegócio, portanto, a comida que vai para a mesa, o setor de serviço é pressionado. Quando eu aumento exageradamente esses insumos, não adiantou nada dar benefício fiscal para outros setores, porque esses outros setores foram bombardeados com o aumento desses insumos. Aí eu dou um benefício fiscal específico para um setor automotivo, mas a produção dele é diretamente afetada por energia elétrica, comunicação e combustível. Por isso o sistema tornou-se tão irracional a ponto dos estados, inclusive, especialmente o estado de Minas Gerais, oferecer a grandes empresas um crédito presumido para acabar com esse negócio de apuração de não cumulatividade, que isso é uma bobagem, né? Vamos acabar, vamos aqui fazer um crédito presumido para a gente parar de brigar. Não cumulatividade é algo que está posto na Constituição. Bom, além disso, ainda nos estados, eu estou só ressaltando alguns pontos, e, para mim, esse talvez tenha sido o item que mais afetou aquelas empresas que seguram esse país, que são as pequenas e médias empresas, que se chama substituição tributária. Esse é um outro monstro da irracionalidade do sistema tributário brasileiro, que nasce, na doutrina, muito se discutiu, que nasce como um instituto de praticidade, ou seja, uma técnica para melhorar a fiscalização. É isso que foi julgado no Supremo. Dizia-se, olha, existem alguns setores que são extremamente pulverizados, é preciso criar um instituto da substituição tributária para tornar possível a fiscalização, para que todos recolham tributos, para reduzir a sonegação. Por isso que ele foi implementado inicialmente em combustíveis e bebidas, porque eram setores pulverizados. O que os estados fizeram? Vendo aí uma grande oportunidade de arrecadação, ampliaram brutalmente a substituição tributária nos setores. Foi feita a substituição através de acordos bilaterais, que é outro gravíssimo erro, porque aí você tem, nos estados limítrofes, estados com substituição tributária e estados sem substituição tributária. E, pasmem os senhores, o Instituto serviu ou serve a fraudes em operações triangulares, por conta dessa não amplitude para todo o território nacional. Chega-se ao ponto absurdo de dizer que eu não vou terminar com a substituição tributária, porque haverá uma perda de arrecadação, porque aquelas pessoas, hoje o Estado arrecada sobre as empresas do Simples. Nós estamos lá no Supremo Tribunal Federal acompanhando pessoalmente essas discussões que serão aqui também postas durante o nosso dia de hoje. Imagine, eu não vou terminar... Olha, a substituição tributária foi criada como uma técnica de fiscalização, e hoje ela não termina porque atrapalha a arrecadação. Ou seja, nós transformamos o DIFAL num novo tributo. Ontem, na sala de aula, um aluno meu me interrompeu para dizer assim, professor, eu estava dando espécies tributárias, e ele me perguntou, professor, o Fundo de Combate à Pobreza é qual tributo? Eu parei e falei assim, não, e o menino é formado em engenharia, né? Engenheiro é um negócio meio teimoso. Eu expliquei, ele não concordou. Você imagina que ponto que nós chegamos. Não adiantou nada explicar. Eu falei assim, não, isso não é um tributo, isso é uma destinação, é do ICMS, isso é o ICMS, que é colocado um percentual a mais vinculando. Aliás, a Constituição dizia que imposto não devia vincular, nós criamos 300 fundos vinculativos. Eu falei, isso é o ICMS, que só é vinculado. Não, isso não é o ICMS. Quando eu vou recolher, lá no estado do Rio de Janeiro, ele citou o estado do Rio, porque eu acho que ele trabalha para a empresa lá. Quando eu vou recolher no estado do Rio de Janeiro, em Goiás, ele citou Goiás também,
Eu recolho o ICMS e recolho o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. Você recolheu o ICMS. Não existe um tributo chamado Fundo de Erradicação da Pobreza. Olha o nível que nós chegamos no sistema tributário. Muito bem. E a União Federal não fica a dever, né, nesses equívocos graves cometidos. Eu citei alguns aqui, né? Primeiro, uma indefinição absurda de políticas fiscais. Nós não temos no Brasil uma política fiscal adequada. Aliás, nós não temos, na minha humilde opinião, uma política fiscal. O que nós temos é uma pressão política de determinados setores que conseguem aqui ou acolá benefícios, e isso faz com que o sistema se desequilibre como um todo. A União Federal, como eu disse no início, ela concentrou toda a arrecadação, ou toda a sua sede de arrecadação, nas contribuições, porque as contribuições não precisavam ser repartidas. Não é que não precisavam, é porque elas foram criadas na Constituição com finalidades específicas, ou seja, se ela tinha uma finalidade específica, seguridade, intervenção no domínio econômico, ela não tinha que ser repartida, porque ela seria destinada, né, a contribuição é vinculada, e, portanto, ela seria destinada àquele fim que justificou a sua criação. Os impostos eram não vinculados e eles, sim, poderiam ser repartidos. Está na Constituição. O que nós fizemos? Nós vinculamos os impostos que não eram para ser vinculados e repartimos as contribuições. Numa pressão do Congresso Nacional àquela época, determinou-se repartir a CID de combustíveis, que não deveria ser repartida, aliás, ela não deveria existir, porque ela não tem domínio econômico, está sofrendo intervenção. Nós tivemos um gravíssimo erro de não correção da tabela do imposto de renda, né? Hoje estima-se que a linha de isenção chegaria a R$3.000, e não 1.900 como ela é, né? Isso faz com que pessoas que jamais pagaram imposto de renda, porque não tinham capacidade contributiva para pagar o imposto de renda, passaram a pagar imposto de renda. E, de novo, a União Federal, quando avança também sobre o campo das contribuições, ela faz com que também busque aquelas restrições que estados e municípios fizeram. Por exemplo, a não cumulatividade. Volto a repetir, o capítulo da Seguridade Social, que, aliás, vejam como a Constituição de 88 era avançada, e, nesse ponto, eu faço uma homenagem aqui à professora Isabel, que foi uma das pessoas que sugeriu a redação do 195 ao professor Geraldo Ataliba, que, então, compunha a comissão da Constituinte. O artigo 195 original dizia o seguinte: as fontes de custeio para a Seguridade Social, vejam, o enunciado da norma de competência já determinava a finalidade. As fontes de custeio para a Seguridade Social, e lá na Constituição se definiu que a Seguridade Social, saúde, assistência e previdência, terão as seguintes fontes: folha de salário, que é a fonte mais tradicional da Previdência, utilizada no mundo inteiro e que hoje está sendo questionada. Concordo, inclusive, com os questionamentos. Talvez hoje não seja mais apropriada a tributação sobre folha, mas era, até então, a fonte utilizada por todos os países que detinham uma previdência forte. Mas aí a Constituição foi inteligente de dizer, olha, com esse processo de avanço tecnológico, isso está escrito nos anais da Constituinte, com esse avanço dos processos tecnológicos, aquelas empresas que substituírem seus empregados por tecnologia ou maquinário mais moderno deverão pagar sobre faturamento. Ou seja, na medida em que você reduz a folha, então pague aqui sobre um tributo chamado faturamento, que é o que está se discutindo hoje no mundo. O mundo está criando tributos sobre faturamento como uma forma de pagar um imposto de renda mínimo. Ou seja, de se manter uma arrecadação mais estável, uma vez que a renda cada vez mais some. E a terceira fonte era, olha, se uma empresa se modernizar a ponto de não ter empregados, não tiver um faturamento alto, mas tiver uma alta lucratividade, deverá pagar sobre lucros. Então, a Constituição já havia desenhado um projeto, um sistema
que manteria o direito tributário, o sistema tributário atualizado ao longo dos tempos. Mas o que nós fizemos foi, faturamento foi para a receita, folha de salário foi para qualquer valor pago. Tem 30 anos que nós estamos discutindo, nós vamos discutir aqui hoje o que é a questão da PLR, né? Tem 30 anos que nós estamos discutindo se salário é a contraprestação do trabalho realizado ou a contraprestação do contrato firmado, né? Faturamento foi para a receita, quaisquer receitas, independente da denominação contábil, né? E o lucro sumiu, né? Só 3% das empresas no Brasil hoje recolhem lucro real, o resto é presumido ou simples, que, na verdade, tributa faturamento, né? Com alíquotas presumidas. Então, essa irracionalidade posta pelos membros, pelos entes da federação, levaram o sistema ao caos. Esse sistema indo ao caos, e mais do que isso, eu vou adiantar algo que eu falaria no final, o nosso sistema, eu já disse isso aqui uma vez, acho que foi até na própria FEComércio, o nosso sistema se pauta pela desconfiança, né? Ou seja, as relações fisco-contribuinte, isso também é um fenômeno que aconteceu na comunidade europeia muitos anos atrás, e foi feito um trabalho para que reduzisse essa desconfiança. A relação fisco-contribuinte ela é pautada pela desconfiança. As suas relações diárias, e aqui, de novo, a professora Isabel tem uma grande obra sobre isso, as suas relações diárias ou as suas relações jurídicas sempre são pautadas pela confiança, né, ou pela desconfiança. Significa dizer, eu me antecipo aos acontecimentos futuros, imaginando que eles irão acontecer conforme o enunciado posto, né. Eu pego um motorista de táxi, dou o endereço para ele e peço para ele me trazer a esse seminário, porque eu imagino que ele saiba onde é esse endereço. No meu caso, ele levou lá para a FEComércio, mas tudo bem. Então, os nossos mecanismos diários de convivência social devem ser pautados pela confiança ou pela desconfiança. Eu poderia achar que o taxista não sabe onde é, abrir o Google Maps ou outro aplicativo qualquer, o Waze, botar o endereço e ir vendo se ele está no trajeto correto. Então, toda relação social pode ser pautada pela confiança ou pela desconfiança. O problema da relação social pautada pela desconfiança é o fisco tem certeza que o contribuinte passa o dia inteiro tentando achar um meio de não pagar tributo e o contribuinte passa o dia inteiro achando que o fisco está procurando um meio para autuá-lo. Isso leva a quê? Além de levar a um litígio absoluto sobre qualquer questão, que nós vamos falar do judiciário, isso leva à vigilância, né? Na sua relação amorosa, seja de namoro, noivado ou casamento, se pautar o princípio da confiança, o seu companheiro ou a sua companheira tem certeza que você estava no escritório até às 22 horas. Se não pautar, vai ter que fazer uma live para ela mostrando, ó, estou aqui no escritório. O problema da desconfiança é que ela gera obrigações. Vocês acham que essas obrigações tributárias absurdas que o Brasil vive, acessórias, perdão, nasceram do nada? Não, nasceram da desconfiança. O fisco não acredita no contribuinte. Então, ele pede que sejam transmitidas milhares e milhares de declarações. Eu, quando era recém-formado, a primeira operação societária que eu participei, eu fui conhecer o dono da empresa que estava sendo adquirida. E me impressionou muito o volume de relatórios que ele pedia aos seus subordinados à época. Aquela mesa com um monte de relatórios. E eu, na audácia de um jovem formado, perguntei a ele, doutor, por que o senhor pede tantos relatórios? O senhor lê esses relatórios? Eu não. Mas, quando eu peço o relatório, o sujeito está fazendo o relatório, está revisando o que ele fez. E aí, eu tenho certeza que ele vai acabar consertando algum erro que ele eventualmente tenha cometido. As obrigações acessórias são isso. Quando a gente pauta pelo princípio da desconfiança, nós, o tempo todo, ficamos pedindo informações
para verificar se aquilo que eu estou dizendo está correto. E isso gera, obviamente, um custo adicional aos empresários. Vejam, o governo de Minas Gerais, o atual governo, que assumiu com o compromisso de desburocratizar, há 1 ano e 3 meses, está tentando reduzir alguma obrigação acessória, e agora foi criada uma comissão, né, para ver se finalmente a DAP. O questionário feito, eu tenho certeza, eu gostaria muito de ter acesso a esses resultados, mas eu já sei o resultado. O questionário feito pelo Estado de Minas lá, quando eles perguntaram o que tinha acabado, eu tenho certeza que 100% dos contribuintes dizem que a DAP tem que acabar, porque ela gera informações de duplicidade. Eu tenho certeza que o Estado acha que a DAP tem que acabar, mas não acaba. Por quê? Porque eu preciso verificar se realmente, sem a DAP, o contribuinte vai conseguir mandar as informações adequadas para o fisco, porque nós pautamos as nossas relações tributárias com base no princípio da desconfiança. Isso gera custo e litígio. E aí entra na última parte dessa introdução, que é, dessas nossas reflexões, que é o Poder Judiciário. 50% das demandas hoje no Poder Judiciário são de natureza tributária. Significa dizer, se o nosso sistema fosse a metade racional do que é, nós desocuparíamos o Judiciário em 25%. Qual que é o problema de um Judiciário irracional? Qual é o problema de um Judiciário com volume exacerbado de ações tributárias? É que as decisões não geram argumentação e racionalidade. É impossível a um juiz discorrer sobre a argumentação em todos os casos que ele pega. O que vai acontecer com isso? Decisões chapadas, decisões iguais para casos desiguais. Quantos de nós aqui, advogados, já tivemos decisões que nós olhávamos e falávamos, mas isso tem nada a ver com o que eu pedi. O meu caso é diferente. Mas é porque o volume de demanda leva ao tratamento chapado das ações judiciais. Eu pego, por exemplo, o caso da responsabilização dos sócios. Fiz um debate ontem sobre isso. O STJ vai definir qual é o sócio responsável, se é o sócio da dissolução irregular ou se é o sócio do fato gerador. Eu pergunto aos senhores, primeiro, o nosso sistema jurídico não criou uma ficção chamada pessoa jurídica para que o patrimônio que se responda pelos débitos seja só da pessoa jurídica, nos limites da sua natureza, limitada, sociedade anônima, para que exatamente se desenvolvesse um bom ambiente de negócio? Quando a desconsideração da pessoa jurídica ou o redirecionamento aos sócios se dá como regra e não como exceção, eu estou dizendo que eu desconsidero a existência de pessoa jurídica. Portanto, aquela finalidade para a qual foi instituída a pessoa jurídica perde completamente o sentido. Segundo, questionei, o que é dissolução irregular? Porque, na minha opinião, a gente está discutindo um tema, não, o sócio da dissolução irregular. O que é dissolução irregular? O artigo 135 do CTN fala que o sócio gestor, nem é o sócio gestor, só pode ser responsabilizado pessoalmente quando ferir o mandato ou houver excesso de mandato ou ferir a lei. Pergunta, quando é que esse sócio gestor fere a lei ou mandato ao não dar continuidade a uma empresa que não tem nada, que quebrou, que não tem demanda, que não tem dinheiro, que não tem patrimônio? Então, o fato de fechar a empresa... Está tampado o tempo com o seu crachá, eu não consigo ver. Muito obrigado. Ele me mostrou uma plaquinha, mas estava tampado o tempo. Eu achei até bom e eu fingi que não tinha visto. Mas já estou terminando. O fato de fechar a empresa, ou da empresa parar de operar, não significa que isso gera uma responsabilização do sócio, porque há um artigo
no Código Tributário Nacional, artigo 135, que diz que o sócio só se responsabiliza com excesso de mandato ou ferimento à lei. Senão, nós vamos voltar e dizer que a jurisprudência do STJ, que diz que o simples inadimplemento não gera responsabilidade do sócio. Está escrito isso. Em tese, isso está pacificado. Vou mais além. O STJ diz que o simples inadimplemento não gera a responsabilização do sócio. Mas o Supremo diz que o ICMS declarado e não pago gera. Então, espera aí. Se o simples inadimplemento não gera, quando eu declaro e não pago, isso não é o simples inadimplemento, aí, arrependido de onde estava chegando, o Supremo disse, não, mas isso aí é só quando se fere a concorrência, né, se torna uma concorrência desleal, ou quando é um devedor contumaz. Deixa para os estados definir o que é devedor contumaz. Será que os ministros do Supremo, com todo o respeito, sabem da realidade que nós convivemos, que existem estados no Brasil que, ao invés de mandar o processo administrativo para a Procuradoria, inscrever em dívida ativa, estão mandando antes para o Ministério Público? E os sócios, dirigentes, às vezes nem gestores, são chamados ao Ministério Público com a seguinte frase: doutor, vai pagar ou não? Será que isso é criar um ambiente de negócio favorável ao desenvolvimento econômico? Será que, de fato, aquele que não é devedor contumaz ou aquele que não cometeu um crime tributário, porque sequer a responsabilidade do 135 ele tinha, será que essa pessoa vai querer, de fato, continuar desenvolvendo negócios no Brasil? Ou eu prefiro colocar o dinheiro no banco? Quer dizer, agora nem isso mais, né? Depois dos últimos 2, 3 dias, nem o dinheiro do banco mais pode ser colocado. Então, o que me faz perguntar é, o judiciário, vou dar mais 2 exemplos, né? Nós ficamos 14 anos discutindo o que é a palavra insumos e não chegamos à conclusão. Essa matéria não foi pacificada, porque não cumulatividade não pode ter esse tipo de restrição. Tem que deixar acreditar tudo na entrada, tudo na saída, tributado e acabou. Ontem ou anteontem, nós tivemos uma notícia aí ruim, né, da capatazia. Discutia-se até então no STJ, quase que pacificado, eu achei que já estava ganho. Discutíamos se a capatazia deveria entrar na base de cálculo dos impostos de importação, porque os tratados e a legislação definiam o valor aduaneiro como as despesas incorridas até o porto. E aí discutiu-se durante não sei quantos anos, e não vai acabar, porque vai para o Supremo agora, eu acho. Qual era o significado da palavra até? Se até era inclusive ou exclusive. Se até significava a despesa que eu incorri no porto, a capatazia, ou a despesa até chegar no porto. Isso não é um sistema racional, isso não é um sistema que atrai investimento. Eu já falei do ICMS da inadimplência, que para mim é um equívoco enorme, porque, na prática, vai gerar uma coação em cima dos contribuintes. E aí, por fim, um outro exemplo que eu queria citar são as exclusões irracionais que são feitas no sistema, por exemplo, de quem adere ao Simples, né? Que um simples débito lá, sem a capacidade educativa, já o exclui, e exclui de forma retroativa, tornando inviabilizado aquele negócio. E, por fim, a teoria dos precedentes foi criada no Brasil como forma de solucionar esse volume de contencioso, a teoria dos precedentes, que o judiciário escreveria uma norma geral, a partir de uma pergunta geral, ele escreveria uma norma geral, e essa norma geral se aplicaria a todos os casos iguais. Ora, se nós não conseguimos aplicar as normas escritas pelo Poder Judiciário, imagine como está sendo a aplicação das normas que estão sendo escritas pelo Poder Judiciário. Né? Perdão. Se nós não conseguimos aplicar as normas do Legislativo, como que a gente consegue aplicar umas normas do Poder Judiciário que ainda não aprendeu a escrever precedentes? O que nós temos hoje são decisões dos tribunais e dos juízes de primeira instância aplicando precedentes em casos que não são aplicáveis.
E o contribuinte, ou o cidadão, nas demandas não tributárias, fica inviabilizado de tentar distinguir o seu caso concreto daquela teoria dos precedentes, volta, portanto, àquela primeira crítica, que é das decisões chapadas, né? As decisões chapadas não fazem justiça. Por que eu disse isso tudo? Por que eu disse isso tudo até agora? Por um motivo muito simples, ou por dois motivos. O primeiro motivo é que o direito não pode desprezar a realidade fática e social. Essa realidade se amolda para criar ficções e contornar aquilo que o sistema do direito decidiu de forma absolutamente contrária à realidade. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. O sujeito que é excluído do Simples, ele não vai pagar o tributo retroativo porque ele não tem condições. Ele vai abrir uma empresa em nome de alguém, de um parente, da esposa, da prima, da tia, e a gente vai criando essa cadeia de empresas abertas sem buscar a regularidade. Nós não podemos ter a ilusão de que alguém que foi excluído do Simples vai, a partir do próximo ano, falar: então tá bom, agora eu vou pagar sobre o lucro presumido. Ele não vai fazer isso. Vai se criar uma realidade descolada do direito. Isso vale para qualquer coisa que nós falarmos aqui hoje. Todos os temas. Toda vez que o direito decidir de forma irracional ou contrária à realidade dos fatos, os fatos se amoldarão para fugir daquela norma. E nós sempre teremos, então, um sistema caótico. E o segundo cenário, para encerrar, é: qual é a solução? E aí, como o sistema está caótico, a tendência é se buscar soluções rápidas e simples. E esse é um segundo grave erro. O Brasil entrou agora numa espécie de neurose pelas reformas. E aí, eu coloco aqui um desafio nosso para 2020, as reformas tributárias que estão sendo propostas, não só a PEC 45, a 110, estão num ambiente político absolutamente irracional. Ou seja, não há previsibilidade do que vai ser votado. Então, eu tenho, entrando um pouco naquilo que a professora falaria, eu acho que ela falaria, eu tenho, ao mesmo tempo, uma PEC 45 e uma 110 que propõe um tributo, um IVA, com a não cumulatividade supostamente ou provavelmente ampla e com uma única alíquota, deixando um discurso claro que vai se reduzir a tributação na indústria e aumentar brutalmente a tributação nos serviços. Será que os nossos setores de serviços estão preparados para receber essa carga tributária? Esse é um questionamento que nós temos que fazer. Será que esse setor de serviços não já está pagando aquilo que nós chamamos de tributação mínima, porque ele essencialmente paga sobre faturamento? Nós estamos esquecendo do lucro presumido, que essencialmente é um tributo sobre faturamento. O ISS, que é um tributo sobre o serviço. Será que a gente já não tem o limite da tributação no serviço, e essa tributação deveria ser, pelo menos, ter ali 5 alíquotas, para poder ter até a maleabilidade da política fiscal? E, como eu disse, num Congresso irracional, não é o Congresso, num ambiente político irracional, eu tenho, ao mesmo tempo, correndo essa PEC, eu tenho também correndo projetos de lei de mudança do imposto de renda, criando, por exemplo, a tributação chapada, de novo, dos dividendos. Eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho certeza. Eu sei que a tributação no Brasil da renda é desigual, deveria melhorar. Isso é um consenso entre todos. Mas a tributação chapada dos dividendos, eu pergunto, outro dia eu fui numa banca de mestrado, e o trabalho foi sobre isso, eu perguntei, mas faltou uma coisa no seu trabalho: o que é dividendo? Porque o mundo inteiro não discute. Por que no mundo inteiro esse assunto não é discutido só no Brasil? Porque o conceito de dividendo no Brasil é muito mais amplo do que no mundo inteiro. Porque nós precisamos distinguir aquela pessoa que presta serviço por pessoa jurídica,
que foi uma opção de uma política fiscal para trazê-la para a formalidade, mandar ela determinar que ela podia tributar por regimes simplificados como simples e lucro presumido, e ela seria isenta dos dividendos. Essa pessoa, que às vezes é ela própria, com o sócio que é a sua esposa e trabalha em casa, ou que é um grande escritório, ou que é uma clínica médica, uma clínica de arquiteto, é diferente, por exemplo, do acionista de uma SA. E tudo isso nós chamamos de dividendos, e tudo isso nós vamos tomar uma decisão chapada, para dizer, vamos tributar tudo agora. Tributava nada, agora vamos tributar tudo. Tudo o quê? Não sei. O que chamar de dividendo, tributa. Isso me preocupa. Nós temos reformas no ambiente político que, a qualquer momento, pode aprovar qualquer coisa e que, se cumuladas, inviabilizam a atividade econômica de serviço no Brasil. Mais do que isso, né? De novo, eu volto ao começo. Nós trabalhamos num ambiente de desconfiança. Na PEC diz, não, daqui 6 anos, os 2 tributos criados. Eu concordo, por exemplo, que tem que acabar a seletividade. A tabela do IPI tem 460 páginas. Ninguém sabe o que é, como classificar no IPI. Eu, por exemplo, não sei. Eu estou na discussão lá dizendo que um produto, quando ele tem uma tinta, é uma alíquota. Quando ele não tem uma outra tinta, é uma alíquota. Eu não sei nem o que escrever na defesa. Chama alguém e pergunta se tem a tinta ou não tem. Né? Então, assim, tem coisas boas na reforma. Mas, por exemplo, essa reforma que coloca aí, ela dá um prazo de transição. Eu não acredito, mas aí é uma opinião absolutamente pessoal e não das entidades que eu represento, que, acabado o fim da transição, os outros tributos vão acabar. Sabe por que eu não acredito? Porque isso nunca aconteceu. Né? A não ser a CPMF, que só acabou porque o ambiente político era uma forma de atrapalhar o governo da época, o resto, tudo que foi prometido, não acaba. Volto para o nosso ICMS, para a não cumulatividade e para as leis complementares que postergam o crédito do uso e consumo. Vai acontecer, na minha opinião, a mesma coisa. Vão criar 2 tributos e vai chegar... Isso não é culpa do autor da PEC, de quem projetou a PEC, nada disso. Isso é culpa do ambiente político de desconfiança que a gente vive. Vai chegar no 6º ano, no 5º ano, e falar, a gente ainda não dá para terminar, vamos esticar mais 4 anos, e assim nós vamos criando mais tributos. Né? Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui como abertura dos nossos trabalhos. Né? Eu tenho certeza que nós teremos um dia muito produtivo de trabalho, e acho, que a melhor forma de sair dessa irracionalidade é trabalharmos com as questões pontuais, né? Reduzirmos o poder sancionador com multas de 120%, de multas sobre faturamento. Isso é uma iniciativa que a gente tem tentado junto ao Estado de Minas Gerais. Voltar a ter um ICMS com uma certa racionalidade, com não cumulatividade, com fim de substituição tributária. Isso não é possível. Tem Estado da Federação fazendo. Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Se não é possível, como é que eles estão fazendo? Então, acabar com essa substituição tributária, no âmbito da União, racionalizar os tributos que estão sendo feitos, valorizar a pequena e média empresa, porque é ela, aliás, está na Constituição, de novo, é ela que vai dar o emprego mais rápido. Então, eu não acredito em milagre. Eu acredito em milagre, mas não no sistema tributário e nem pelas pessoas que prometem fazer o milagre. Né? Só um trabalho da sociedade civil, direcionado, técnico, e que vá reduzindo aos poucos esse caos que nós criamos, é que pode nos levar para um caminho em que o sistema tributário pare de atrapalhar o desenvolvimento econômico. São só essas palavras. Eu queria, mais uma vez, agradecer a paciência de vocês, pedir desculpa, porque vocês tinham uma legítima expectativa de ouvir a professora Misabel, né? E eu espero não ter ferido a confiança de todos. Muito obrigado.